Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre o encontro eleitoral promovido para os promotores de justiça que vão trabalhar nas eleições deste ano e sobre o mutirão realizado em uma comunidade indígena para promover o reconhecimento de paternidade de crianças com certidão de nascimento incompleta. Também vai saber o que ficou definido numa reunião promovida pelo Ministério Público Estadual a respeito do açude Buqueirão e do problema de abastecimento de água na região de Campina Grande. No estúdio vamos receber a psicóloga Juliana Freitas, que participa do projeto Menina Abusada, promovido pelo Ministério Público Estadual com o apoio da Associação Missão Restaurando Vidas. O objetivo é combater e prevenir o abuso sexual de crianças e adolescentes. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Todo mundo sabe que em outubro deste ano teremos eleições municipais para eleger os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. No Ministério Público, os 77 promotores de justiça que vão trabalhar nas eleições participaram de um curso de atualização sobre direito eleitoral. É o que você confere agora. O curso foi realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público da Paraíba. Com o tema Atualização em Direito Eleitoral, os 77 promotores que vão atuar nas eleições municipais deste ano puderam ficar cientes das novas regras. As mudanças foram determinadas através da Lei 13.165, aprovada no ano passado, que ficou conhecida como Mini-Reforma Eleitoral. O Ministério Público Federal é responsável por coordenar a atuação do Ministério Público nas eleições. Já o Ministério Público Estadual presta apoio a este trabalho por ter mais abrangência nos municípios. Nas eleições municipais, como todo esse processo eleitoral ocorre no município, ocorre naquela localidade, então o responsável por todo esse trabalho na primeira instância, no primeiro grau, ou seja, quem toma conhecimento primeiro de tudo isso é o promotor eleitoral, o promotor de cada zona. E, eventualmente, havendo um ilícito, né, esse processo que é instaurado chega até o segundo grau, ao Tribunal Regional Eleitoral em sede de recurso, aí a atuação da Procuradoria Regional Eleitoral. Então, nas eleições municipais, a Procuradoria Regional Eleitoral faz esse papel de coordenação dos promotores e também o papel de revisão, ou seja, de análise dos recursos que porventura cheguem ao Tribunal Regional Eleitoral. As palestras foram interativas. Os promotores foram indagados pelos palestrantes e também puderam expor suas dúvidas sobre as novas regras eleitorais. Entre as principais alterações que começam a valer neste ano estão o fim da doação empresarial e a diminuição do tempo de campanha, que passou de 90 para 45 dias. Sempre a cada eleição existe mudança, mas agora nós tivemos uma reforma eleitoral no ano passado, né? Nós temos pouca doutrina sobre isso, nós temos pouca jurisprudência sobre isso, ninguém sabe como é que os tribunais vão se comportar e houve muitas mudanças. Todo tipo de ação eleitoral, a mudança significativa, e aí é preciso o promotor eleitoral se inteirar dessas mudanças, porque na realidade a batalha vai ser grande e há muitas novidades. As condutas vedadas também foram tema do curso. A única alteração que tivemos, por força da reforma eleitoral, a Lei 3.165 de 2015, é no que diz respeito aos gastos com a publicidade institucional. Antes, prefeitos, prefeitas podiam gastar em média, no primeiro semestre do ano eleitoral, o que haviam gastado nos três últimos anos ou no ano anterior da sua administração. Agora uma atenção redobrada, porque a legislação mudou nesse aspecto e no primeiro semestre do ano de eleições, o prefeito, a prefeita só pode gastar em média, o que gastou no primeiro semestre dos três últimos anos. A violação de regras em período de campanha é comum entre candidatos, o que reforça a necessidade da atuação do Ministério Público Estadual. O papel do Ministério Público é a fiscalização das eleições para garantir a igualdade e a legitimidade das eleições. Ou seja, para que todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades, que não prevaleça
o poder econômico sobre a legitimidade e a vontade do eleitor. Então o Ministério Público vai fiscalizar as eleições para que todas as condutas, né, efetuadas durante o período eleitoral sejam de acordo com o que prescreve a legislação. O curso de atualização em direito eleitoral já é o segundo encontro promovido pelo Ministério Público Estadual dentro do calendário de preparação para as eleições. O primeiro encontro aconteceu em maio. Um terceiro e último encontro vai acontecer ainda este ano. Na ocasião, será lançada a campanha do MPPB Voto Consciente, combatendo a compra e venda de votos. Quando você vende o seu voto, não está vendendo apenas o seu direito à cidadania. Vende também o futuro de sua cidade. 2016 é o ano das eleições municipais no país. E você é o maior responsável por corrigir esta prática cada vez mais comum. Confirme seu direito à cidadania. Não venda seu voto. Vote certo. Vote limpo. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba. As eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores vão acontecer no dia 2 de outubro. Aproximadamente 2.900.000 paraibanos devem ir às urnas. O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro. A Lei 13.165 de 2015, conhecida como Reforma Eleitoral 2015, promoveu importantes mudanças nas regras das eleições municipais deste ano. Uma delas foi a redução do tempo da campanha eleitoral de 90 para 45 dias, começando a partir de 16 de agosto. O período de propaganda dos candidatos no rádio e na TV também foi diminuído de 45 para 35 dias, com início em 26 de agosto no primeiro turno. A campanha terá 2 blocos no rádio e na TV, com 10 minutos de duração cada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Ter o nome do pai e da mãe na certidão de nascimento é um direito de toda criança. Mas no Brasil, estima-se que o subregistro de paternidade atinge 1 em cada 4 crianças em idade escolar. A seguir, você vai conhecer o trabalho realizado pelo Núcleo de Paternidade e Nome Legal do Ministério Público da Paraíba. Desta vez, o mutirão aconteceu em Baía da Traição, numa comunidade indígena. A ação no município de Baía da Traição aconteceu após ser constatado que um considerável número de crianças da região não possui o nome do pai na certidão de nascimento. A cidade está localizada em áreas indígenas. A atividade do Núcleo de Promoção da Paternidade e Nome Legal aconteceu na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental e Médio Pedro Poti. Este foi o 8º mutirão do ano. O NUPAR atua no combate ao subregistro de paternidade. Estimativas apontam que 1 em cada 4 crianças brasileiras em idade escolar está em situação de subregistro. Diante dessa situação, vários direitos acabam não sendo resguardados. Bem, a partir do momento que o pai reconhece, né, a paternidade, aquele filho ele passa a ter direito patrimonial, direito sucessório e alimentar. Ou seja, passa a ter direito a alimentos, passa a ter direito ao patrimônio do pai em caso de morte, né? Bem como todos os direitos inerentes à autoridade patriarcal. O Núcleo de Promoção da Paternidade e Nome Legal foi criado em 2015. Antes disso, a atuação aconteceu como forma de projeto. Mais de 3.000 reconhecimentos de paternidade foram realizados. Com o mutirão do NUPAR, a regularização do registro acontece de forma bem mais rápida. Faz primeiro aquela mediação perguntando se o filho realmente é dele, né? Em caso positivo, ele afirme, nós fazemos o reconhecimento, mandamos oficiamos ao cartório de registro civil aonde aquela criança foi registrada sem o nome, para o quê? Para incluir o nome do pai. Com 15 dias, 20 dias, a nova certidão chega e a gente entrega aqui à população. Os moradores das aldeias também puderam retirar documentos como identidade e CPF.
Este atendimento aconteceu na Câmara Municipal de Baía da Traição. O serviço, sem nenhum custo aos moradores, foi oferecido pelo Programa Cidadão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. O primeiro passo, a questão da parte da paternização, é a questão de registrar, né, o pai reconhecer o filho, né, porque para o futuro, né, isso é importante, né, para o pai e para o filho. Né, e pela parte da questão da cidadania, CPF, identidade, isso é importante, porque cada cidadão tem que ser reconhecido a nível, não só reconhecido fisicamente, mas como ser um brasileiro ou um cidadão de bem-estar com documento identificativo, né? Além disso, a Defensoria Pública prestou assistência jurídica para os casos em que foram precisos. O Departamento de Estradas de Rodagens da Paraíba promoveu atividades de educação para o trânsito. Não bastassem as poucas chuvas e o baixo volume do açude Boqueirão, a população da região de Campina Grande vive em estado de alerta. É que o nível de contaminação do reservatório por uma bactéria pode levar à suspensão do abastecimento de água a qualquer momento. O assunto foi discutido em reunião promovida pelo Ministério Público Estadual. Na reportagem a seguir, saiba quais medidas emergenciais devem ser adotadas. Imagine não ter água na torneira de casa sempre que precisar. O que antes era impensável para Inaldete virou realidade. Ela mora no bairro Centenário, em Campina Grande. Há 1 ano e meio, o município deu início a um racionamento de água. Na casa da recepcionista, a água começa a faltar no sábado à noite e só costuma retornar na quarta-feira. O que tem mesmo por aqui todos os dias é a economia deste bem tão precioso. No geral, quando a gente vai tomar banho, bota uma bacia, fica em pé dentro, porque aquela água que você vai gastando, né, no banho já serve para dar descarga. Água de lavar roupa, também você vai juntando para dar descarga, para lavar uma calçada. E para lavar os pratos, é um Deus nos acuda. É tirando de copinho, né, para ir não desperdiçar tanta água. Aqui são 2 baldes que juntos armazenam 300 litros de água. Na falta de uma caixa d'água, são esses recipientes que salvam Inaldete. Mesmo morando sozinha, é preciso economizar muito para a água armazenada ser suficiente. Mas esse tipo comum de armazenamento no bairro traz outras consequências. O foco de dengue está enorme em Campina Grande. Enorme, enorme. Aqui mesmo, várias pessoas tiveram. A zika, a chikungunya, entendeu? E aqui nesse bairro a gente sabe que tem foco. No final do mês de abril, a Prefeitura de Campina Grande anunciou que o município está com alto risco de infestação das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Em 6,3% das residências fiscalizadas foram encontrados focos do mosquito. Não bastasse isso, um outro problema preocupa Inaldete: a qualidade da água. Quando chega, ela passa uns 2 dias barrenta e quando está perto de ir embora também. Na sexta-feira a gente já nota que a água já está de péssima qualidade. Até para você guardar ela, já também não está mais prestando. Essa dificuldade no abastecimento se deve ao estado do açude Boqueirão. O reservatório é responsável por abastecer a 19 municípios da região de Campina Grande. E vendo essa dificuldade toda, o Ministério Público Estadual deu início a uma força-tarefa. Que a gente não pode, como sociedade que recebe a água de Boqueirão, é ficar sem a informação exata, né? A informação verdadeira. Qual é a qualidade da água que está sendo servida à população de Campina Grande e quais as providências que o poder público vem tomando e em que o Ministério Público pode fazer e obrigar o poder público realizar. Uma das atividades da Força Tarefa aconteceu na sede do Ministério Público Estadual em Campina Grande, no último dia 10 de junho. Na oportunidade, professores universitários e representantes de órgãos ligados à questão puderam expor avaliações sobre a situação do abastecimento na região. A qualidade da água foi bastante discutida no encontro. Que tem que ser feita uma monitoração da qualidade da água do açude Epitácio Pessoa, para de fato determinar, encontrar os perfis de concentrações, não somente só de bactérias, cianotoxinas, dentre outros componentes que lá possam existir, em função dessa pouco volume de água que nós temos no momento. Tá? Então, temos que fazer esse monitoramento para saber o perfil da concentração desses componentes, para de fato tomar exatamente uma posição mais segura
para o tratamento e resolver o problema. Situação que preocupa os cerca de 1 milhão de habitantes das cidades abastecidas pelo açude de Boqueirão. Atualmente, o reservatório está com menos de 10% da capacidade de armazenamento. O nível baixo é um dos fatores que influencia na qualidade da água. Olha, a Cagepa distribui água dentro dos padrões de potabilidade. Ela não pode fornecer água fora desses padrões de potabilidade. A partir do momento que está fora do padrão de qualidade, é desativado o sistema. Nós estamos controlando, não temos problema de ordem físico-química nem bacteriológica. Existe uma preocupação das cianobactérias, mas estão sendo controladas. O diretor de operação e manutenção da Cagepa destacou os investimentos em equipamentos para evitar o desperdício. Junto à conscientização dos moradores de Campina Grande, o índice de água desperdiçada caiu de 50% para 35% no município. Foi feito um investimento só nesse sistema flutuante, que é uma tecnologia de ponta, só aí foi investido 7 milhões de reais. Nós estamos fazendo investimento na qualidade da água, com monitoramento, isso tudo é custo, Tudo é custo. Nós estamos em contato com empresas de São Paulo agora e da Bahia para ver essa questão das cianobactérias, o que no caso que ela atingir um índice que não pode ser fornecida a água, a gente já utiliza essa tecnologia. A estimativa é de que o volume atual do açude garanta o abastecimento até o início do ano que vem. A conclusão da transposição do Rio São Francisco é uma das esperanças da região. O de hoje está com 9,2%, é lógico, é preocupante, é por isso que a cidade está em racionamento, mas que nós estamos monitorando para que até a chegada das águas do São Francisco ou a chegada de algum aporte de chuva, nós consigamos abastecer a cidade de Campina Grande. Diante da gravidade, foi decidido durante a reunião a criação do Comitê Gestor da Crise Hídrica. Uma série de reuniões serão realizadas buscando monitorar e cobrar atuação para garantir o abastecimento na região. Enquanto isso, os moradores ficam na esperança de chuvas ou de que mais medidas sejam realizadas para mudar essa situação. No próximo bloco, não perca a entrevista com a psicóloga Juliana Freitas, que vai falar sobre abuso sexual de crianças e adolescentes. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta e nesta edição recebemos em nosso estúdio a psicóloga clínica e jurídica Juliana Freitas, que desde 2011 trabalha no projeto Menina Abusada, desenvolvido pelo Ministério Público da Paraíba em parceria com a Associação Missão Restaurando Vidas. O objetivo do projeto é combater e prevenir o abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada. Doutora, quais os prejuízos psicológicos que o abuso sexual pode trazer para a vida de uma criança? Bom, os prejuízos psicológicos, eles são inúmeros, e vai variar de acordo com a criança e com a idade dela. Quanto mais a criança ela entender o que aconteceu, quanto mais ela entender a violência sofrida, mais as consequências serão graves. E assim, nós podemos classificar essas consequências em 3 subtipos. Por exemplo, uma consequência física, social e psicológica. Então, na física, nós temos desde as lesões, que alguns abusos, eles podem ter ou não essas lesões físicas, desde uma DST, como a própria gravidez. As sociais seriam o isolamento em si, a recusa da criança a ir da escola, e quando ela vai à escola, ela tende a ficar mais retraída e se restringindo a não participar das atividades que são propostas pela escola, E as psicológicas, aí vai variar desde uma insônia, agressividade, medo, depressão, ansiedade, entre outros. Quais são os sinais de alerta que as vítimas de abuso costumam apresentar? Tanto os pais como os professores que estão acostumados a uma dinâmica da criança, a um certo comportamento,
e daqui a pouco ela não começa a não expressar mais aquele comportamento que comumente ela expressava. Por exemplo, uma criança que é alegre, que é ativa, se alimenta bem, tem um bom comportamento na escola e, de repente, essa criança ela começa a mudar toda essa conduta. Né? Ela passa a ser uma criança mais retraída, ela passa a ser uma criança que não, dependendo da idade, ela volta a ter uma regressão, começa a apresentar comportamentos que antes ela não apresentava. Então, ela fica calada, ela tem um choro fácil. Isso são os sinais de alerta. Né? E aí os pais, tanto os pais como os professores, têm que começar a observar o porquê que essa criança ela tinha um comportamento e, de repente, ela começa a apresentar outros. Como a família e os professores podem atuar no combate a esse tipo de violência? Primeiramente, não só com relação à questão da violência, né, do abuso em si, mas como qualquer outra problemática que a criança pode vir apresentar, a melhor solução ainda é a orientação. Então, os pais, os professores, eles têm o dever, né, de orientar essa criança, orientar esse adolescente. Elas precisam saber que existe esse tipo de violência e que elas estão passíveis a isso. Né? Nós nunca sabemos onde e como isso pode acontecer. Então, a melhor prevenção ainda é a orientação. E aí, a partir do momento que essa criança ou esse adolescente, eles são orientados, eles vão saber, né, que existe e eles podem até coibir a ação, eles podem evitar que o abuso aconteça. Não é verdade? E assim, eu me sinto muito à vontade para citar agora o projeto Menina Abusada, que nós estamos viajando pelo estado, viajamos a algumas cidades, fazendo esse trabalho de conscientização. Então, nós trabalhamos com os pais, com os professores, com os profissionais da saúde e da assistência social, fazendo toda essa divulgação, toda essa preparação, que para eles passarem essa orientação para os alunos, eles precisam também estarem preparados. Então, nós fazemos esse trabalho. Eu, particularmente, estou desde 2011, mas o projeto existe bem antes disso e tem surtido efeito. Né? Nós acompanhamos os resultados, o crescimento, a evolução. Existe cidade, né, do estado que já tem como lei municipal a inserção dessa orientação sexual nas escolas. Porque o principal objetivo, nós fazemos todos esses trabalhos, mas os estudos apontam que a orientação ainda é a melhor saída. No caso de uma criança muito pequena, que não consegue se expressar nem falar o que está acontecendo, como identificar se ela está sendo vítima de abuso sexual? Quando existe isso, pelo fato dela não falar, ou por medo, ou por vergonha, como eu falei anteriormente, de alguma forma ela vai expressar. Pela própria mudança do comportamento em si, já houve casos de crianças muito pequenas, com menos de 2 anos, por exemplo. Essa criança ela não parava de chorar, essa criança tinha uma febre que não baixava, né? E depois foi descoberta a violência. Né? E se for uma criança maiorzinha, 5, 6 anos, ela vai expressar através de desenho. De alguma forma ela vai expressar. Né? Normalmente, uma vez a violência sendo praticada, essas crianças, esses adolescentes, eles não ficam mais como era antes. Né? Alguma coisa vai mudar, lógico, e elas vão acabar expressando de alguma forma. Doutora, como é feita a orientação pelo Ministério Público aos pais que estão desconfiados que a criança está sendo vítima de abuso sexual? Nós orientamos que, uma vez haja essa desconfiança, não se pergunte diretamente à criança de forma, você foi abusada? A gente orienta que respeite, até porque, para não haver uma revitimização. Por exemplo, apresentou algum sinal, nós recomendamos que vá sim, procure um profissional, porque lá, com uma escuta mais apropriada, mais técnica, ela vai revelando o acontecido e ela pode até expressar de forma bem direta a violência que ocorreu. Então, assim, a gente orienta que não solicite detalhes, que não vá direto, mas que isso seja observado, que essa observação ela seja contemplada, que ela seja permanente e que a busca profissional ela seja feita
para que essa escuta possa ser gratificante na questão da orientação a essa criança. Então, com o tempo, ela vai desvendando, ela vai revelando nas sessões o que aconteceu, mas de forma técnica, para que não haja uma revitimização na criança ou no adolescente. E qual é o perfil do abusador? Bom, geralmente são pessoas aparentemente normais, né, que vivem em sociedade, trabalham, têm famílias, mas que eles são obsessivos, compulsivos também. Geralmente, eles têm sim um distúrbio na sexualidade, podem ter sido abusados ou não, né? A gente observa nos estudos também que em alguns casos esse abusador também foi abusado e geralmente ele é um pedófilo. Caso um professor ou a mãe esteja desconfiados se a criança está sendo vítima de abuso, a quem eles devem recorrer? Primeiramente, essa mãe, né, ou esse professor, eles devem ir direto ao Conselho Tutelar ou no Ministério Público. Uma vez isso sendo feito, toda a rede de proteção ela é acionada, desde a escuta, todos os procedimentos jurídicos até o atendimento psicossocial. E lá essa criança, toda essa rede de proteção ela é acionada para que todos os procedimentos cabíveis possam ser realizados. Doutora, e qual é a melhor maneira de abordar uma criança sobre esse assunto? Essa escuta, uma vez que a criança ela vá até esse professor, até essa mãe, esse pai, deve ser uma escuta atenta, né? É bom não solicitar detalhes. É importante também que se acredite na criança. Nós temos exemplos, infelizmente, de casos que poderiam ter sido solucionados, terem feito todos os procedimentos que poderiam ser feitos, mas não foi porque simplesmente a mãe não acreditou. Então, primeiramente, a mãe tem que acreditar, né? Essa abordagem ela tem que ser de forma tranquila para a criança, não solicitar esses detalhes, né? Não colocar, deixar que a criança fale e, assim, acreditar e garantir essa proteção, né? Porque muitas crianças elas não relatam um abuso sofrido por medo, por vergonha, acham que elas se sentem culpadas. Então, por se sentirem culpadas, elas podem achar que vão, serem repreendidas. Né? Então, assim, ela tem que ser... Por isso que tem que primeiro acreditar nessa criança e tornar essa escuta o mais confortável possível. Doutora, para finalizar nossa entrevista, gostaria que a senhora explicasse aos telespectadores como é feito o tratamento com as vítimas de abuso sexual para que seja possível minimizar as sequelas deixadas por esse tipo de violência. As sequelas, elas são possíveis, sim, de serem minimizadas. Isso vai depender muito da idade da criança e como ela entendeu todo o processo. E aí foi como eu falei no início, quanto mais ela tem ciência do que aconteceu, mais graves serão as consequências. Mas isso pode sim serem trabalhados, tanto a própria escuta psicológica em si, como outros trabalhos de forma lúdicas. E algumas crianças elas superam normalmente, né? Com o tempo, com o passar do tempo, essas sequelas são minimizadas, elas conseguem ter o seu desenvolvimento na infância, na adolescência, podendo chegar à vida adulta normalmente. Já outras crianças, elas podem levar isso para a vida toda, ou às vezes trabalham alguns aspectos, mas vai ter sempre alguma coisa que não consegue, às vezes ela não consegue casar, porque ela trabalhou todos os aspectos, o convívio em sociedade e outros aspectos que ela possa vir a surgir na vida. Mas algumas podem sanar, né, definitivamente, outras não. E aí vai depender muito da criança em si, de como ela entendeu, como eu já falei, e de como ela vai ser, como foi a descoberta até a questão do próprio tratamento mesmo. Mas essas consequências podem sim serem trabalhadas. Doutora, muito obrigada pela entrevista. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.